Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E hoje nós vamos falar de liderando em tempos complexos. Então, vai chegando aí para a gente conversar sobre a complexidade que é de liderar nesse momento tão desafiador. Bem-vindos, Natane, Aline, Marielle. A Marielle foi a sortuda que ganhou a mentoria com Gustavo Sutti, né, Marielle? Bem-vinda, Renata, Marcelo Janquiel, Dani. A Dani tem nos acompanhado também aí em todas as lives, a Renata. Poxa, que bacana, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A Claudiane também tem acompanhado todas as nossas lives. Boa noite para vocês. As nossas lives têm o objetivo, né, pessoal, de falar um pouco dessa da liderança, de como é que está funcionando esse dia a dia nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. E hoje a gente vai estar com uma pessoa muito especial. Aliás, hoje eu estava conversando, né, com duas amigas e elas disseram: Marta, como é que você conseguiu reunir tanta gente boa junta, né? E a gente... e aí eu falei para elas, falei, poxa, foi um time de estrelas mesmo, né? E eu fiquei pensando, se eu tivesse uma empresa, imagine eu conseguir ter todos esses profissionais, né, trabalhando comigo. Que sorte seria a minha. Mas que mais legal, gente, é a gente entender o quanto essas pessoas tiveram disponibilidade para contribuir, o quanto elas se sentiram muito, muito à vontade, né, para estar conosco. Eu estou vendo aqui o Daniel Petker, que esteve conosco, né, que é gerente sênior na Bruni. Bem-vindo, Daniel. Juliana, o Jax, Adriano. O Adriano também nos acompanhou aí, todas as lives, o Christian. Sejam bem-vindos, pessoal. E hoje a gente tem um assunto muito, muito importante para tratar com esse super especialista que é o Daniel Levy, né? Que vai estar conosco e eu quero colocar a gente, né? Para começar a conversar conosco sobre esses momentos. Oi, Daniel! Olá, Marta, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, boa noite. Obrigado Seja... pelo convite. Ah, imagina, é uma honra para nós, viu, estar com você, seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu acho muito engraçado que quando a gente fala Daniel ou fala Levi, né, e o Levi sempre conta uma história de que tudo bem, né, Levi, você vai... É Daniel, é Levi e é Davi também. Quando você junta os dois, tá tudo certo. Pode ser Davi também, né? Pode. Que bacana, Levi. Já quero te agradecer, né? Já tem vários colegas aí entrando para trocar uma ideia conosco, né? E aí, Legal. pessoal, eu quero já dizer para vocês que o Daniel Levy também está compartilhando conosco uma sessão de mentoria com ele, né? Um bate-papo com ele. Então, se você entende que essa live pode colaborar, né? Tem muitas pessoas que já vêm nos acompanhando, têm percebido a importância, né, dos assuntos que nós temos tratado aqui. Compartilhe essa live com mais 10 pessoas, manda o print para mim, tá? O print é só para eu ter como sortear vocês. E aí a gente vai sortear entre vocês que compartilharem essa live com mais 10 pessoas, um bate-papo aí com o Levi. Eu acho que é uma super oportunidade. O Levi tem uma experiência incrível, né? Das milhares de coisas que ele já fez, né? O Levi já foi aí diretor da Natura, já teve, né, na BRF, já teve em grandes negócios, né? Já empreendeu, né, Levi? E eu acho mais interessante ele falar, né, que ele está em formação e que quer, né, muito contribuir com os modelos de gestão. Então, Levi, seja bem-vindo. Quero Obrigado. passar a bola para você se apresentar e quero estimular todo mundo a compartilhar essa live
e também mandar perguntas, né? O nosso tema principal de hoje é liderando em tempos complexos, né? Legal. Boa noite, Levi, bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. E como você disse, né, eu sou um ser humano em formação, acho que a gente nunca tá pronto, né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo e aberto e disponível para novas experiências e entender, né, o que aquele momento que você está vivendo traz de aprendizado e traz de contribuição para a sua jornada. Então esse é das premissas com que eu vou para o mundo, com que eu vou para as conversas, o que eu venho fazer aqui também, né? Aprender e trocar experiências. E eu já tive, né, um pouquinho de algumas experiências, então já trabalhei no mundo da consultoria, depois eu fui empreender, né, depois vendi a empresa, que era uma empresa de consultoria, fui para o mundo executivo, então fui trabalhar na Natura durante 8 anos, depois na BRF. E nos últimos 3 anos eu estou fazendo isso que eu faço hoje, que eu não sei dizer exatamente o que é, né, porque qualquer palavra nos põe em caixinhas, né, nos põe nos rótulos. Então, eu sou consultor, é o rótulo do consultor, né, mas eu sei exatamente com o que eu quero trabalhar, eu quero ajudar indivíduos, times e organizações a aumentarem o nível de consciência delas para que elas possam liberar mais potencial, para que elas possam liberar mais energia, né, dentro do sistema e aprender e contribuir. Então, essa é a minha contribuição de várias formas. Eu hoje sou coach, sou facilitador, sou consultor, sou palestrante, estou escrevendo um livro, sou investidor anjo de startup, conselheiro de startup, enfim. O papel não importa, eu acho que, de novo, o que importa é entrar em iniciativas que possam contribuir com essa jornada. E, além disso, na minha parte, né, tudo junto e misturado, eu sou pai de 3 filhos, do Vitor de 17, da Manu de 14 para 15. A gente fala de incerteza, a gente vai falar aqui de tempos complexos, né? Eu tenho o Vitor com 17, no 3º colegial, sem saber se ele vai ter vestibular, não vai ter vestibular, se o Enem vai existir, não vai existir nesse lugar. A Manuela tem 14 anos, daqui a 2 meses faz 15, não sabe se ela vai ter a festa de 15 anos dela de debutante que ela está se preparando há 1 ano, não sabe se tem, não tem, imaginem os hormônios da Manu nesses dias. E eu tenho a Lia de 6 anos, que também está lidando com homeschooling, com como é que ela fica aqui em casa e aprende com a gente, fica né, complementando o nosso espaço aqui de aprendizagem tambem. Então tem sido tempos complexos e divertidos, mas esse sou eu e estou aqui com vocês com muito prazer. Uau, Levi, eu acho que quando você traz com tanta clareza seu propósito, né? Ontem a gente teve um bate-papo sobre propósito. Eu acho que essa complexidade, apesar de a gente estar lidando com vários pratos ao mesmo tempo, e isso agora parece não, né? Isso faz parte das nossas vidas, né? Eu acho que a clareza de propósito talvez também facilite um pouco esse lidar com a complexidade, né? Porque eu acho que é uma busca. Por favor. Não, porque independente, né? Quando eu te vejo com muita clareza, né? Independente de onde você está, né? Você é esse propósito, né? Eu já tive a oportunidade de te assistir, a gente teve a oportunidade de conversar em alguns momentos, né, mais informais, mas é exatamente o que você está trazendo, né? Então, quando eu falo de honra, né, Levi, eu acho muito legal essa coerência, né? Quando a gente fala da liderança, quando a gente fala de criar um movimento em que a gente tem uma liderança facilitada, e aí tem um passo muito legal que é a coerência em qualquer papel, qualquer lugar, né? Eu acho que tem uma palavra que eu percebo você usar bastante, né? Nos espaços, né? No lugar, em qualquer lugar que você esteja, né? E aí, Levi, eu queria muito que você nos ajudasse hoje a entender um pouco desse mundo mais complexo, né? E como é que a gente poderia, como líder, por exemplo, eu vejo às vezes o líder misturando muito os problemas, deixando problemas simples ficarem complicados e até caóticos em alguns momentos, né? Como é que o líder poderia diferenciar os problemas que ele está enfrentando para que ele pudesse facilitar essa tomada de decisão, né? Na tua experiência, né? Você é especialista nessa gestão mais integral, né? Como é que você poderia nos ajudar, a quem está nos assistindo aqui,
a diferenciar, né, o tipo de problema e a tomada de decisão. Como é que eu ajo nesse movimento todo, né? Legal. Tão caótico. Uma coisa importante é que a gente ainda vem de um mundo onde o nosso o modelo mental da maior parte de nós, né, todos, independente da idade, até independente da geração, infelizmente as novas gerações ainda estão aprendendo modelos antigos, né, modelos que não são mais suficientes para o dia de hoje, mas a gente aprendeu a liderar e a gente aprendeu a tomar decisão, que é o que a gente como líder está sendo chamado a fazer o tempo inteiro, né, tomar decisão para buscar resultado, para buscar, independente de qual seja esse resultado. Quando a gente está tomando essas decisões, a gente normalmente está acostumado a tomar essas decisões no campo do que são chamados sistemas óbvios, que são simples e complicados. Eles normalmente, o que são esses sistemas ou problemas? Eles são problemas que eles têm uma receita já pré-determinada e eles têm um objetivo onde eu quero alcançar. Eu sei o resultado esperado, né? Então, desde uma brincadeira de um problema simples como fazer um bolo, né, em que eu tenho uma receitinha, tenho os recursos todos, os ingredientes, sigo essa receita e chego no resultado esperado e consigo medir esse resultado, ou num sistema complicado, um sistema muito maior em que, por exemplo, a gente viu esses dias lançar um foguete no espaço, né, em que eu preciso de tecnologia, engenharia, cálculo, um monte de outros conhecimentos, mas ele também, né, se eu brincar aqui, fazer um bolo e lançar um foguete no espaço, eles estão no mesmo campo. Né? Porque os dois têm também processo, receita e um resultado esperado. Então, quando eu estou lidando com esse tipo de sistema, como é que eu resolvo decisão? Como é que eu tomo, enxergo as possíveis análises que eu tenho que fazer? Eu vou para essas situações, para esses sistemas, analiso e corrijo o que não está dando certo. Então, eu consigo entender com clareza se aquilo que eu estou fazendo está dando certo ou está dando errado. Né? Eu consigo ter um gabarito para seguir e uma receita para entender se eu segui tudo direitinho e cheguei no gabarito. Né? Então, esse é o ambiente em que a gente se sente mais confortável hoje em dia. A maior parte dos líderes foi treinada para isso e está diante disso o tempo inteiro. Só que hoje, as organizações, e na verdade não é de hoje, já há bastante tempo a gente vem escalando, né, a complexidade, e aí esse mundo que a gente tem de pandemia, que nos colocou, né, na verdade deu um tapa na nossa cara em termos de complexidade, né, para dizer tudo que você achava que podia ser certezas não são mais, tudo que você achava que era previsível não é mais, né, tudo que você tinha de experiência agora é inédito. Então, como é que eu tomo uma decisão agora se eu abro ou não abro o meu comércio? Como é que eu tomo uma decisão se a minha indústria produz ou não produz, se ela demite ou não demite? A gente está diante de uma situação em que a gente não tem experiência do passado, em que a gente não sabe quanto ela vai durar e que a gente não sabe a evolução para onde ela vai, ou seja, como ela vai, eu não consigo ter nenhuma previsibilidade. Né? Então, quando eu olho para isso, isso é só um exemplo de um sistema complexo, a gente está lidando com ele de novo antes da pandemia, em todos os lugares. Quando a gente está olhando para um sistema complexo, a diferença é que ele não tem receita e ele não tem resultado esperado. Né? Então, eu brinco muito com o exemplo pessoal, porque aí todo mundo se iguala nisso, que é criar um filho. Né? E quem não tem filho que está criando filho, já foi filho, ou é filho ainda, né? E sabe como é criar um filho. Você não tem receita. Né? Você não consegue olhar para o filho e falar, o que eu quero de um filho? Né? Você pode dizer para mim, Levi, filho eu quero ter sucesso, filho eu quero que ele seja feliz. Mas o que é feliz para você? Né? O que é ter sucesso? Então, na verdade, um ambiente complexo que o líder hoje está inserido é um ambiente em que a gente não tem receita e que o resultado esperado ele até existe, mas é relativo a quem está vivendo aquele sistema. Ou seja, só eu e a minha esposa conseguimos, juntos, conversando, refletindo, entender o que a gente está fazendo na criação da Lia, para a gente, e aí é diferente do certo ou errado, está funcionando ou não está funcionando. É uma viradinha sutil aqui de palavras, mas para mim muito relevante. No sistema simples e complicado, eu entendo se está certo ou está errado. Num sistema humano, né, e as empresas hoje são sistemas humanos, né, um sistema humano, eu não consigo julgar se ele está certo ou está errado. Eu preciso julgar, na verdade, eu preciso considerar mais do que julgar, se aquele sistema, para as pessoas que estão envolvidas ali, está funcionando ou não está funcionando. E o líder tem que olhar para isso o tempo inteiro, Marta. Eu acho que o líder, ele é hoje na figura, né, de quem ajuda a conduzir o processo,
O líder deveria, diante de todos os sistemas complexos, se você olhar para qualquer empresa, né, e perguntar, essa empresa ela é simples, complicada ou complexa? Para mim, todas as empresas são complexas como sistema, e dentro delas está cheio de coisas simples, complicadas e complexas o tempo inteiro. E o que acontece é o líder que está conduzindo a decisão, que está ajudando o time a chegar no resultado, ele tem que entender que existe esse lugar do complexo e que as ferramentas que ele usou a vida inteira para olhar para o simples e para o complicado não funcionam, não são suficientes para o complexo. Né? Então, o que a gente aprendeu é contraintuitivo. A gente aprendeu em analisar a causa. No sistema complexo você não tem causa de nada. Você não consegue, na verdade tem, mas é de tanta variável ao mesmo tempo que você não chega lá. Né? Então, você está o tempo inteiro se provando para tentar usar. A gente fica que nem criança tentando encaixar o quadradinho no círculo, né? Naquelas brincadeiras de encaixe, brinquedinhos. Aqueles brinquedinhos. Porque você só sabe jogar no terreno do que é o sistema óbvio e não do que é complexo. E o meu convite para todos os líderes, né, e para todo mundo que está aqui assistindo, é conseguir entender, primeiro, se você está diante de uma situação simples, complicada ou complexa, e fazer bem essa distinção, e quando você está diante de uma situação complexa, você usar ferramentas para lidar com a complexidade. Né? Então, em vez de você analisar a causa, ficar buscando PDCA para isso e tudo mais, que a gente tem que usar no sistema adequado, eu tenho que olhar para a complexidade e enxergar, na verdade, um processo de reflexão para evoluir no sistema, para tentar alguma coisa diferente. Se o que eu estou fazendo na minha empresa, tentando trabalhar aqui e adotando uma postura, e alguma coisa está dizendo para mim que não está funcionando, o que eu tenho que fazer? Junto com a equipe, junto com todo mundo que está envolvido no sistema, provocar uma reflexão e testar coisas novas. Entender o que pode ser de diferente. Acho que esse é o mundo do líder hoje, lidando com esse dinamismo de simples, complicado com complexo. Né? E provocando, ora análise para corrigir problemas, ora reflexão para evoluir sistemas. Sim. Levi, a Lia está te mandando aí um oi, papai. Né? Lia, bem-vinda, viu? Para receber essa super colaboração que é o seu papai, né? Que bom, que delícia, bem-vinda. Levi, e quando você fala, né? Isso para mim faz muito sentido, né? Quando a gente fala, pessoal, e fiquem à vontade aí para fazer perguntas pro Levi, né? Quando a gente equilibra essa coisa do mundo complexo, né? Dos sistemas simples e complicados, né? Caóticos e complexos, né? Organizado, não organizado. E quando a gente começa a trazer esse movimento que a gente viveu, né? Aí é como você falou, né? A gente levou uns tapas na cara. Eu brinco com meu marido que a gente tropeçou, levantou e não estava no mesmo lugar, né? A gente tropeçou dentro de casa, levantou e acordou no outro lugar, tendo que lidar com uma situação que a gente não sabe que porto a gente vai aportar ainda. Né? E quando você pensa nesse movimento todo, né, desse tropeção que a gente levou, né, que o líder está diante de tantas questões e como você bem disse, às vezes o sistema tradicional não vai resolver o problema que se dá agora, né? O que você acha que, na sua percepção, né, quais estão sendo os maiores desafios quando a gente pensa nas empresas? É claro que é muito amplo isso, né? Mas quando você pensa nas empresas do Brasil, né? Na grande maioria dos nossos negócios aqui, quais têm sido os maiores desafios dos líderes para entender esse conceito que você trouxe e migrar desse sistema tradicional de gestão, né? Para um sistema em que ele tenha que talvez estar muito mais presente, ele tenha que talvez ter muito mais autoconhecimento, né? Até para provocar essa análise, né, do problema. Na sua percepção, o que você acha que os líderes estão enfrentando de maior dificuldade, né? E se alguém puder dizer para nós aí o que está percebendo, né, das maiores dificuldades que tem enfrentado nesse momento? Legal. Acho que é uma ótima pergunta, Marta. E na minha experiência, primeiro, o que eu acho que a gente como líder tem dificuldade de fazer, já que a gente foi habituado a olhar para um sistema tradicional, é de fato conseguir desaprender um pouco. Né? A gente, na primeira coisa, é largar um pouco esse caminho em que eu ainda vejo muito líder
lidando com a complexidade de hoje, tentando apertar o mesmo botão que ele apertava há X anos atrás, e que há X anos atrás funcionava. Né? Então, ele não está certo ou errado, só que agora ao apertar o mesmo botão não funciona mais. Então, eu admiti que aquilo que eu tenho não é mais suficiente, já é um grande desafio, né? De autoconhecimento e de honestidade consigo próprio, para poder abrir mão e dizer, putz, eu não sei, eu preciso ir atrás de coisas diferentes. E nesse lugar, eu acho que não só consigo mesmo, mas com a equipe, do ponto de vista do líder, é um caminho de vulnerabilidade, que não é que ele se abre e não se fecha nunca mais. Né? E vulnerabilidade, se você for pensar, está muito em voga a palavra vulnerabilidade. Por trás da vulnerabilidade, tem 3 fatores que normalmente trazem a vulnerabilidade para a gente, que é a incerteza. Então, toda hora que eu estou lidando com algo que é incerto, então eu não sei, eu me coloco num lugar vulnerável. A tomada de risco, então toda hora em que a decisão ela implica em ter um risco associado, eu me coloco num lugar vulnerável. E a exposição emocional. Né? Então, a hora que eu tenho que, de algum lugar, me expor emocionalmente, isso me põe vulnerável. Então, se você reunir incerteza, risco e exposição emocional, é o que a gente está vivendo hoje, é o que todo líder está sentindo hoje. Total. Né? Todo líder está diante de incerteza, está tomando risco porque a decisão não tem gabarito, e está se expondo emocionalmente, porque ele também tem altos e baixos, ele também é o primeiro afetado, né? O primeiro não, mas ele é também afetado, impactado dentro deste ambiente todo. Então, se eu não admitir isso, né, e não cuidar de mim, né, neste lugar vulnerável, mas também me colocar vulnerável, primeiro, eu não abro confiança nenhuma com o meu time, porque o caminho para buscar uma confiança é você se colocar vulnerável. Né? Se você não se coloca vulnerável, você não gera confiança nunca. Né? E se você não se coloca vulnerável e não traz a confiança para o grupo não consegue tomar uma boa decisão, porque aí eu não tenho uma atividade de reflexão de verdade. Né? A reflexão para o sistema complexo, ele requer que a gente tenha diversidade, ele requer que a gente possa divergir. Né? Então, eu preciso que a equipe diga, eu não concordo, eu tenho outras informações e acho que a gente podia ir para um caminho diferente. E se eu não acolho isso, não tenho empatia por esse lugar, eu não consigo me colocar nele. E aí eu não consigo mais tomar boas decisões. Então, é diferente do ambiente que a gente estava acostumado, onde o que valia muito era o conhecimento mais cognitivo, o conhecimento mais teórico. Né? Porque eu sei como funciona, eu sei onde aperta o botão, faz aqui o parafuso tal, vai resolver. Hoje a gente não tem isso pronto. Então, acho que esse é um dos grandes desafios do líder. Né? É você se colocar nesse lugar vulnerável, desaprender sair das suas certezas, né? Largar a mão dessas certezas e conseguir se colocar nesse lugar. Acho que no processo também, Marta, me estendendo um pouquinho aqui, mas no processo de tomada dessa decisão, eu acho que tem algumas coisas que são relevantes, que é assim, no momento de complexidade e de incerteza, também não adianta, e você falou muito de um outro sisteminha aqui que é o caótico, né? Se você não ajuda a dar contenção, não ajuda a dar limites num sistema complexo, ele desaba para o caótico. E no caótico você não tem mais como segurar nada. Né? Então é uma fábrica que explodiu, é uma guerra civil, é o que a gente está começando a ver nos Estados Unidos agora, com todas as manifestações do racismo. Então, aquele ambiente está virando um ambiente caótico. Então, você como líder, para não deixar o ambiente virar caótico, você precisa começar a propor limites. Eles não são rígidos, mas você precisa começar a dizer, ó, daqui não passa. Né? A gente vai fazer aqui. E você vai aprendendo. Você coloca um artefato lá para dar o limite e a turma passou. Então, opa, peraí. Né? Vai ter toque de recolher, mas ninguém cumpriu o toque de recolher. Esquece, então não funcionou o toque de recolher, vai fazer outra coisa. Né? O governo de São Paulo tentando manter as pessoas em casa. Vai fazer rodízio, não funcionou. O que eu faço de novo? Por mais críticas que tenham, ele está navegando nesse ambiente da incerteza e está tentando, né, fazer coisas que possam ou não funcionar. Então, quando você está diante disso, uma das atividades e das responsabilidades de um líder é você conseguir, mesmo nesse ambiente de muita incerteza,
conseguir colocar clareza e propósito de direção. Então, você conseguir dar a direção é relevante. Você não pode deixar tudo aberto, tudo incerto. Você começa a colocar as coisas que pelo menos você sabe, ou as coisas que são inegociáveis, as coisas que o grupo entende que daquilo a gente não pode passar. Aonde que estão esses limites? Para você poder ter a complexidade cada vez em um lugar, em um limite, né, em um espectro menor. E lidar com o que realmente é complexo. Né? A gente confunde às vezes esse lugar, é incerto, é complexo. Então deixa Deus dará, porque alguma coisa vai acontecer e vai resolver. Não, você precisa fazer muita coisa. A coisa vai se resolver, né? Às vezes a pessoa fica com essa expectativa, né? De que, ou que alguém vá resolver, né, Levi? Exatamente. Né? E não é assim. E aproveitando o que você acabou de falar, né, Levi, eu fico vendo... Às vezes eu estou conversando com alguns líderes e quando a gente traz essa perspectiva do caminho da vulnerabilidade, do diálogo, né, da gente ter diversidade nesse diálogo, né, e da gente propor essa abertura. Eu escuto com muita frequência, Levi, assim, Marta, aqui não funciona. Não é isso? E aí eu queria que você trouxesse um ponto de vista seu, assim, né? O que a gente diria para as pessoas que estão nos assistindo e que estão diante, por exemplo, de uma cultura onde essa abertura não exista, né? Ou ela não seja... Eu acho que mais do que permitida, né? Eu acho que a palavra não é essa, mas assim, em que ela não seja tão bem vista, né? Tem essa coisa do, peraí, aqui, isso aí não vai funcionar. Porque uma coisa que eu venho conversando muito, né, Levi, com pessoas, né, como você e com professores, com gente que está trabalhando com pesquisa, é que ou a gente faz essa transição ou a gente vai ficar realmente para trás, né? Super. Então, o que a gente poderia dar de força, né, para esse líder, por exemplo, que está diante desse contexto cultural até, em que essa coisa que a gente está falando aqui talvez não seja tão estimulada ou aceita, né? E até um pouquinho antes de você responder, queria trazer aqui os comentários que o pessoal está colocando, né, Levi? O Daniel Mensa está colocando, outra questão é o acúmulo de tarefa, eu acho que ele está se referindo, né, ao todo que você foi trazendo. A Ellen Fonseca colocou aprender, desaprender e reaprender. A grande questão é ser um aprendedor. Bem bacana isso, né? O Daniel reforçou aqui, né, os pontos que você falou, incerteza, risco e exposição emocional. A Ellen colocou, querer manter a coerência pode fazer a pessoa não dar o braço a torcer em alguns momentos, né, que pode acontecer. E ela também colocou, ter mais paixão ao propósito que manter a sua posição de poder, também mexe com a vulnerabilidade. E a Aline Aguiar colocou, gostei muito de estar vulnerável, assumir isso e utilizar a vulnerabilidade para engajar e enriquecer a relação. Sair das certezas nos exige e nos desafia em nossas habilidades. Muito bom, e colocou um monte de palminhas aqui. E a Bruna Borges colocou, nossa, poder falar uma live toda, pode falar uma live toda sobre isso só, né? Então, só para compartilhar com você aí, algumas pessoas colocando palmas, bacana. Né? Então, queria que você trouxesse a sua perspectiva aí, Levi. Eu acho que tem uma jornada, Marta, e nesse lugar eu tenho um pouco de rebeldia. Assim. Primeiro, é uma jornada individual. Para mim, é uma decisão de vida, sabe? De poder trabalhar num lugar ou de poder estar em um lugar em que você está coerente com aquilo que você acredita, né? Em termos de modelo e de cultura. Então, acho que tem uma decisão que a gente muitas vezes fica falando, cultura, né? E eu tenho um parceiro aqui de trabalho, alguns projetos, o Edu, que ele sempre traz essa reflexão no final, ele fala, a gente, no final de muitos workshops, tá, o trabalho de time, a gente fica, quem vai fazer isso? Nós vamos fazer, nós vamos fazer. Quem somos nós? Né? Nós é um conjunto de eus. Né? Então, assim, começa fazendo você. Então, para mim, a primeira provocação para a gente mudar uma cultura é a gente começar a agir de outro jeito. Né? E eu agindo de outro jeito, eu vou contagiar outras pessoas. Então, acho que tem uma jornada individual e que
ela está muito associada ao despertar de cada um, né? A você ter consciência de que, de fato, este lugar caiu a ficha e você entendeu, abraçou a complexidade e levou essa complexidade à frente. Eu acho que, ao começar a fazer isso, você vai, de alguma forma, contaminar as pessoas que estão próximas e isso gera um movimento natural que vai provocando outras pessoas, né? Mas, por outro lado, Marta, e aí é onde entra um pouco da minha rebeldia nessa história, né? E o lado, às vezes, mais duro com as empresas, é de que tem um livro que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que é um livro que eu super recomendo, gosto muito dele, e ele fala sobre o nível de consciência das empresas e o nível de consciência das pessoas. E uma frase que ele tem no final sobre implementação, e que para mim é muito forte, é que o nível de consciência de uma organização está sempre limitado pelo nível de quem tem mais poder dentro dessa organização ou desse grupo. Então, se você é o líder de uma organização, ou se você é o líder de uma área independente, né, o líder de um grupo, o que quer que seja, lembre-se sempre que o seu nível de consciência está afetando, limitando o crescimento dos outros dentro da organização, porque você, se não evoluir, vai ser o cara que vai dizer, não, isso não funciona, que é o que a Marta está trazendo aqui, né? Então, a gente tem que cutucar esses líderes que falam, não, isso não vai funcionar aqui, para dizer, vamos testar, vamos entender, vamos evoluir, né? Agora, o líder tem a escolha, né, e é uma escolha dele, de se funciona para ele ou não, se ele quer isso ou não para ele. E a gente também tem a decisão de o quanto que a gente suporta viver nesse lugar onde, eventualmente, a cultura não combina, né, com o que a gente quer. Então, acho que acolhendo as organizações, eu ajudo muitas organizações a trabalharem a sua cultura. Eu sempre acho que tem espaço para evolução e sempre acho que a evolução se dá através da evolução dos seus líderes, né? Por isso que a maior parte dos trabalhos que eu faço é quase condição sine qua non de trabalhar a liderança da organização, porque ela deveria enxergar um nível de consciência diferente ao se trabalhar e liberar potência para a organização. E se elas não fizerem isso, eu brinco que elas são tampinha de panela de pressão, e vão ficar lá com a pressão da organização que está vendo coisa diferente, né? E vindo, até que a tampa vai explodir, né? E a escolha é de cada um, se vai evoluir e vai liberar potência, ou se vai ser tampa de panela de pressão. Isso aí. Levi, e interessante porque a gente esteve aqui com 9 convidados, né? E uma coisa que tem convergido muito entre vocês, né? Hoje você está fechando esse ciclo, né, desses convidados. Amanhã eu faço uma live, mas aí sou eu. Uma coisa muito, muito que tem convergido, e eu acho que para quem está nos assistindo, essa ficha é bem importante ela começar a cair, né? E eu acho que a gente tinha que mudar esse negócio de ficha, porque já não existe mais há muito tempo, né? É o voltar para si, né, Levi? Sim, é isso aí. Não tem... É uma jornada de autoconsciência, na verdade, Marta, porque a gente fala a organização, tudo tem a ver com o quanto eu estou consciente e, de novo, para mim não tem o certo ou errado. Então, se um líder de uma organização, se o líder de uma área, para ele aquilo funciona e ele quer continuar daquele jeito, não tem um julgamento de ele estar errado, ele tem que mudar, né? Tá tudo bem se para ele funciona, né? Ou para aquele grupo funciona. Então, tirando esse julgamento, cada um, no seu momento, vai buscar outros níveis de consciência, vai buscar o seu caminho de evolução. Para mim, o que é diferente, e aí sim, para mim tem um ponto importante, que é o quanto que cada um de nós está tomando essas decisões de estar funcionando, eu vou continuar assim, ou eu não vou continuar desse jeito, eu vou mudar, se eu estou tomando essa decisão de um lugar de consciência, ou de um lugar do medo, de um lugar da sobrevivência, né, de um lugar de tensão por não conseguir fazer algo diferente com isso. Então, para mim, o chamado que tem, e que você está falando desse lugar do olhar para dentro, é acender a luzinha de dentro, é trazer essa consciência para si. E conseguir tomar a decisão, seja ela qual for, sem nenhum julgamento sobre qual ela é de verdade, mas seja qual for, que ela seja consciente. Sabe? Eu posso olhar para você e falar, Marta, essa decisão que você está tomando é consciente? Ela está no melhor do teu eu? Está.
legal, vai fundo, não tem porquê, né, não tem porquê você titubear. E normalmente nesse lugar onde você está, eu vendo um pouco dos comentários, mas consciente e conectado com o seu propósito, você libera uma energia, né, e podemos acreditar, né, nesses outros temas, mas você se coloca para o mundo de um jeito em que você vai brilhar. Em que as pessoas vão querer ter você perto, em que você vai ser uma pessoa com empregabilidade alta, em que você vai ter oportunidade, em que muitas coisas vão acontecer. Só de você colocar essa intenção e estar consciente e alinhado com o propósito. E por outro lado, eu vejo muita gente que está lá remando, buscando alguma coisa, mas você vê que nada se encaixa, né, na vida. E, na real, ela está meio fora do trilho mesmo. Ela precisa se colocar nesse trilho. E, para mim, o caminho do trilho é consciência e olhar para dentro, que é o que você está trazendo, Marta. Né? Eu vejo muito... Eu brinco que essas pessoas são zumbis organizacionais. Tem muito zumbi organizacional por aí. Adormecido, anestesiado. E por razões diferentes. Às vezes eu tenho medo, às vezes eu tenho... alguma sombra que não me deixa fazer isso, às vezes eu tenho medo de sobreviver, eu não, né, não tenho um planejamento, eu compreendo e tenho empatia por essas pessoas, mas eu adoro acender a luzinha da cabeça dessas pessoas para que elas olhem para si. Estamos aqui para isso, né, Levi? Isso aí, essa é a nossa missão. Muito gostoso. E, Levi, você percebe que esse momento, né, do Covid, né, está provocando mais as pessoas para esse movimento? Está provocando, sim, Marta, acho que sim. A gente, primeiro porque ela está colocando a nossa vida, principalmente, eu sei que tem em diversos lugares do país situações muito diferentes, mas na maior parte deles, né, a gente ficou em algum momento, ou tem ficado, como ainda é o caso aqui de São Paulo, muito fechado, né? Então, muita restrição, tal. De alguma forma, a gente colapsou todos os nossos papéis para dentro de um único ambiente, né? Eu estou aqui em casa, que virou o meu escritório, que virou a minha academia, que virou a escola da Lia, que virou as tarefas domésticas que eu tenho que fazer, que virou o escritório da Trícia aqui, da minha esposa, que você está tudo junto, né? E nesse lugar, então, você está tendo um intensivão de toda hora se colocar com emoções muito diferentes. Né, de ter que fazer coisas que eventualmente não eram a sua preferência, mas que você tem que fazer. Você começou a renegociar todos os seus papéis ao mesmo tempo. Né? Eu tive que renegociar com a empresa, que eu tenho que trabalhar de um jeito diferente, porque eu também tenho que cuidar do filho durante um pedaço do tempo, eu tenho que negociar com o filho, porque eu também tenho que trabalhar. Enfim, você está diante de um lugar em que tudo foi acelerado. Então, para mim, o Covid... Ele primeiro colapsou a gente para dentro de casa e a gente teve que fazer, entrar em contato com a nossa realidade, com a nossa sombra muito mais rápido, né? De, eu não gosto de fazer isso, o que eu tenho que fazer? E o contexto da decisão das empresas sendo chamadas para tomar decisão na incerteza, na complexidade, também aumentou muito, né? Então, eu tenho que tomar uma decisão hoje que eu não sei se ela está funcionando na semana que vem. Eu tomo uma decisão hoje, o governo anuncia alguma coisa à tarde, amanhã eu tenho que mudar a decisão. Né? Eu tenho que me manter próximo da minha equipe, que está agora toda remota. Então, na hora que eu estou lidando com muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, tem me colocado, na verdade, e sendo honrando aí o que a gente está conversando, para dois momentos. Ou eu aperto o piloto automático e não estou nem olhando para isso e eu opero. E aí, infelizmente, isso vai passar e vai ser uma perda de tempo que eu fiz, né? Eu perdi meu tempo, minha oportunidade de olhar para dentro. E para muita gente, isso tem sido um convite e uma pergunta que eu tenho me feito o tempo inteiro, eu ainda não tenho a resposta disso, mas tudo isso está vindo na minha vida hoje para eu aprender o quê? Né? Eu estou aprendendo um monte de coisa, mas qual é o grande aprendizado que eu estou tirando desse momento? Né? Então, se a gente se colocar, de novo, consciente e curioso para o que está acontecendo, a gente vai aprender um monte de coisa, vai significar diferente no futuro. Se a gente não tiver assim, a gente vai continuar zumbizando e vai, passou, voltamos e vamos embora. E eu acho que o grande significado que a gente pode dar para esse momento é como é que eu quero passar, né, Levi, por esse momento, né? É isso aí, é uma escolha. Eu falava com os clientes outro dia que a gente fez uma aula online. E a grande pergunta foi essa, né? Parece tão óbvio,
Mas como é que eu quero passar por esse movimento? Eu te confesso que na primeira semana eu tive assim um momento de susto mesmo, assim, porque eu estava com uma agenda fechada até ali para agosto, setembro. E aí, no primeiro momento, né, eu ligo um cliente, Marta, vamos cancelar. Foi assim, um atrás do outro, ou cancelando, ou prorrogando, ou dizendo o que é que a gente faz agora, e eu não tinha resposta, né? Eu te confesso que eu nem sabia usar Zoom, porque o meu negócio estava 95% presencial, né? Então, naquele primeiro momento, assim, eu fiquei bastante assustada, né? E depois confesso que foi nessa necessidade de me fortalecer para fortalecer o cliente, né? Para ajudar quem me procurava, né? Enfim, é que eu comecei a ver quantas N alternativas, né? Quantos aprendizados. Outro dia eu comecei a listar, Levi, o número de aprendizados que eu tinha tido, né? De coisas pequenas até coisas maiores, né? No trato com o cliente, né? E até coisas minhas mesmo, comportamentais, né? Que eu tive que olhar. Porque quando você fala dessa coisa de convergir para dentro, eu brinco com meu marido, nós estamos 12 anos casados e é a primeira vez que a gente fica 60 dias juntos. Né? É isso aí, é isso aí. Então, A gente está se conhecendo de um outro jeito, né? A gente está vivendo de um outro jeito. Eu estou observando a Lia aqui em casa o tempo inteiro de outro jeito. Enfim, a gente está mudando muito a forma como a gente está enxergando as coisas também e significando as coisas. Né? E ao olhar para todos esses aprendizados, tem um lugar de curiosidade que eu acho que toda empresa e todo líder deveria estar se perguntando, que o que agora é um movimento que a gente às vezes não olha, porque a gente está sendo chamado para tomar decisão de novo dura, mesmo no ambiente de complexidade, que abro, fecho, seguro, não seguro, o cliente está voltando, não está voltando, como é que eu encaixo tudo isso, né? Eu sou um fornecedor, ou seja, você está o tempo inteiro imerso nesse lugar. Mas dentro desse contexto de hoje, se a gente olhar para o aprendizado e falar o que o meu modelo de negócio deveria mudar para dar conta desse futuro que está chegando, ou que já chegou. Né? Então, tem muita inovação, é um movimento. E é um momento, para mim, que tem duas coisas super relevantes que toda empresa deveria estar olhando, que a gente sempre dizia que a gente não tem tempo para trocar a turbina do avião com o avião voando. Né? Então, eu tenho um problema de engenharia gravíssimo que está lá, eu estou convivendo com ele há um tempão, mas eu não consigo resolver porque eu estou no moedor de carne aqui fazendo as coisas acontecerem. Então, o avião ou pousou ou diminuiu a velocidade. Então, assim, é tempo de você olhar para a turbina do avião. Você está usando, investindo tempo teu para corrigir as coisas que você estruturalmente tinha de problemas na tua organização e que você agora pode ter algum tempo para olhar para elas. Então, use tempo para isso. E o segundo o que você está ressignificando no teu modelo de negócio e olhando para frente, e olhando para a inovação. Que proposta de valor eu posso fazer de diferente? O meu setor é um setor que vai sofrer mais durante o tempo. Legal, o que você faz de diferente nele? Como é que você se reinventa, mesmo diante deste ambiente todo de adversidade? Então, a estratégia de inovação e a estratégia para você, de alguma forma, ajustar estruturalmente aquilo que estava te incomodando, você deveria estar investindo muito tempo como líder em fazer isso acontecer. Né? E eu ainda vejo muita gente tentando fazer o piloto automático rodar, sabe? Ainda estou aqui na minha lamentação, na minha negação, ou no meu dia a dia. E aí você está perdendo uma oportunidade preciosa, né? De uma janela de oportunidade que uma hora vai fechar. E a gente, às vezes, até na exteriorização, né? Do outro, a culpa é do outro, a culpa... Eu ouvi outro dia uma coisa assim... extrema, né? Por que os chineses fizeram isso, né? Então, assim, as pessoas tentando se agarrar a uma coisa do externo, e a zona de controle dela ficando para trás, né, Levi? Então, acho que é uma super dica para todo mundo que está assistindo a gente aqui, atuar nessa zona de controle, né? Atuar realmente nesse movimento de o que eu posso fazer agora, né? E
A Ellen Fonseca está colocando aqui, se a empresa, pessoa, vai ser mais forte disso, vai sair mais forte disso, depende de como aproveitar as oportunidades do agora, né? Que é o que você acabou de dizer, né, Levi? É isso mesmo. Essa é a jornada. E Levi, por exemplo, eu sou um líder, né, mediano, não sou o decisor, né? Sou um supervisor, sou um coordenador, né, ou até um gerente, um empreendedor de uma pequena empresa. Você tem alguma dica, né, ou alguma técnica até, né, que você poderia dar para nós, por exemplo, para que eu pudesse reunir a minha equipe e utilizar, né, e ouvir, né? Você teria alguma coisa mais estruturada que a gente pudesse dar de dica para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Como é que a gente faria, por exemplo, para um cara em que o negócio dele, um pequeno empresário, em que o negócio dele tenha sido bastante atingido, né? E ele ainda tem ali uma pequena equipe, né? Ou até um supervisor, né? Com uma equipe pequena, né? Como é que ele poderia fazer para criar esse movimento, né? Que você disse tão bem aqui, né? De ouvir, de gerar inovação, de trazer alternativa, né? Você tem alguma dica para nós aí nesse sentido? Eu acho que tem duas coisas que me ocorrem aqui te ouvindo, Marta, que é o seguinte: a primeira, ainda no processo de tomar a decisão, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, para todo mundo, a gente está sendo, de novo, chamado a tomar decisão o tempo inteiro, esse é o nosso papel como líder. As decisões no ambiente de complexidade, elas deveriam seguir basicamente dois itens aqui que são relevantes, que é você tomar decisão no período mais próximo da onde o que você tem que tomar vai acontecer. Tá? Ou seja, você deveria... A gente normalmente quer tomar decisão logo que as coisas acontecem. A gente, no ambiente de complexidade, deveria tomar decisão... a holocracia, que é uma técnica de gestão, ela diz que a gente deveria tomar decisão no último momento responsável. E isso é contraintuitivo. É verdade. Né? Eu brinco aqui que eu tenho um estilo um pouco diferente aqui da Trícia em casa, e a gente é bem diferente disso. A Trícia gosta de tomar decisões no primeiro momento possível. E eu gosto de tomar decisão no último responsável. Então dá pau o tempo inteiro e é uma delícia. Né? Mas quando você está diante de um ambiente que você não sabe o que vai acontecer, se você tomar a decisão no primeiro momento possível, você está deixando de considerar coisas, dados que ainda vão te informar, você está deixando de ver o ambiente que vai acontecer até você ser chamado para tomar aquela decisão. Então, o tempo inteiro, você só deveria tomar as decisões que estão no último momento responsável para tomar. Se eu posso adiar essa decisão para amanhã, eu adio essa decisão para amanhã. E isso não é procrastinação. Se você tem bem claro que decisão é essa e quando é o momento responsável de tomar. E a hora que é o momento responsável de tomar, né, como saber? Na verdade, óbvio que depende da situação. Né? A Ellen está perguntando aqui. Né? Mas, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão de se eu desligo colaboradores ou não desligo colaboradores. Legal. Quando é esse momento? Você pode estabelecer esse lugar. Putz, vai ser no dia tal, porque no dia seguinte, ou eu já vou ter que pagar mais uma folha e eu não tenho caixa, só para dar um exemplo qualquer. Sim, sim. Né? E aí eu não tenho caixa. Então é nesse dia que é o último momento responsável. Então não antecipa a decisão. Posterga a decisão até o último momento responsável. E ao tomar essa decisão, toma a menor decisão possível. Ou seja, eu não preciso tomar uma decisão gigante que vai mudar toda a trajetória da vida. Toma o menor passo possível. Se eu só posso decidir aquele pouquinho, decide aquele pouquinho. Amanhã você decide o outro pouquinho. E assim você vai. Então, o líder diante da complexidade toma a decisão no último momento responsável e a menor decisão possível. E isso é uma dica para mim que eu acho que é uma dica de ouro, porque ela é contraintuitiva. A gente começa a se colocar no caos. Nossa, então, assim, muito nova. Relaxa. Né? Muito novo para mim, Levi. Muito bacana. Legal. Então, acho que essa é uma dica assim, para tomada de decisão. E aí, do que você estava me perguntando mais específico, em termos de como é que a gente consegue manter esse ambiente ou essa cultura, eu acho que tem um lugar do líder, mas a gente está falando do líder, mas eu sempre gosto, né? Para mim é quase que uma corresponsabilidade de todo mundo, de manter conexão, manter proximidade. Então, não é porque as pessoas estão em casa que você não deixa de se importar com elas, que você não promove
atividades que possam conectá-las, que possam trazê-las, acolher e ter empatia pela situação de cada um. Cada um está lidando desta forma da forma, né, a situação que a gente está de uma forma diferente. Então, tem gente que consegue trabalhar bastante de casa e produzir, tem gente que tem a situação com filhos e que muda, e eu, como líder, consegui acolher toda essa diversidade que a gente diz que é importante, né, e trazer para dentro sem a pessoa ter que ficar. Eu vi gente, sabe, tendo que... Outro dia eu entrei numa conversa com uma pessoa de uma empresa e ela estava com o fundo de tela do Zoom mudado, né? Porque ela não queria mostrar a casa dela, porque de alguma forma aquilo lá era uma exposição. E aí eu perguntei para ela uma hora, falei, por exemplo, a gente tem que se mostrar vulnerável e até gera brincadeira. Mas o que é essa combizinha que está aqui? O que é não sei o quê? Então, aí ela tirou o negócio, né, do filtro e falou, é porque... eu não sei se pega bem. Eu falei, não tem pega bem, é a gente ser a gente mesmo, né? Então, você como líder conseguir manter essa conexão, sabe, conseguir numa reunião em que você está indo conversar com as pessoas ou decidir alguma coisa, fazer uma coisa básica de, por exemplo, um check-in de como as pessoas estão chegando. É um momento em que a gente sempre, né, eu como líder adorava fazer isso, e é um momento mágico do check-in de você entender como as pessoas estão, né, de você conseguir trazer o indivíduo que está lá fazendo a reunião. Então, a gente não está aqui só para decidir. Como é que você está? O que você está passando? E se eventualmente você não está bem, a gente sabe que a tua decisão não vai ser a melhor. Então, eu tenho que acolher isso. Não é só porque eu sou bonzinho. É porque se o meu time não estiver inteiro e não estiver bem, a decisão não é boa. Então, eu não vou tomar a decisão se a gente não está inteiro naquele lugar. E o líder conseguir, de alguma forma, pelo seu papel, provocar que isso aconteça no ambiente, né? Então vamos fazer um check-in, vamos conversar, vamos fazer o nosso happy hour aqui, vamos trocar ideia. A gente muitas vezes acha que a gente está... Eu outro dia, para dar um exemplo, estava com uma empresa, um banco, em que eu estava conversando com o comitê executivo do banco e fui fazer uma atividade com eles, e o meu check-in ele estava programado para ser 15 minutos. Eram 12 executivos. Eu fiz uma pergunta para eles responderem em 1 minuto, e isso daria 15 minutos mais ou menos aí de conversa. O check-in durou 1h30. O que isso me dá de sinal? Que eles precisam falar. Eles não, e o check-in era só como é que você está chegando, onde é que você está, e mostra do seu ambiente de trabalho alguma coisa que você escondeu para não aparecer no vídeo. Foi só isso. E eles foram falando de como eles estavam e durou 1h30. E eu não consegui cortar, não era para cortar. E depois fui falar com o CEO, falei, olha como o teu time está precisando falar. E eles estão fazendo reunião de comitê executivo 2 vezes por semana. Uau. Como é que eles estão fazendo? Eles estão tomando decisão só. Eles não estão se vendo, eles não estão se enxergando. São as maquininhas operando. Então, você trazer o humano para esse lugar, sabe? É o que a Gabi aqui, o Rod, está falando, né? De enxergar as pessoas por trás dos cargos. Você enxergar as pessoas, ver como elas estão, né? Trazer essa conversa. E aí, a partir de agora, a gente está fazendo uma reunião a cada 15 dias que a gente está chamando de reunião de detox, né? Ou seja, para a gente se colocar, para a gente bater papo, né? A gente precisa, de vez em quando, olhar para isso, né? Para mim é de vez em sempre, mas mesmo, né, nesses lugares, a gente provocar para que aconteça de vez em quando. Né? E isso é tão fundamental, né, Levi? Porque eu acho que a nossa relação com o trabalho é uma outra coisa que eu tenho refletido bastante. E eu sinto que o pós-Covid, e até para quem é líder, se prepare para receber as equipes, né? Quem está em home office, né, Levi? Eu acho que a gente vai receber as pessoas com um nível de reflexão muito mais ampliado sobre se faz sentido estar aqui. Claro, né? claro. E se eu não acolho as pessoas, se eu não trato as pessoas como pessoas, né? Como a Gabi está trazendo aqui, eu acho que eu vou distanciando cada vez mais essa pessoa da entrega que ela de fato pode dar ali, né? Porque quando você fala de ser zumbi, eu acho que muita gente pode receber isso como uma brincadeira, mas eu acho isso tão profundo, sabe, Levi? Sim. Poxa, ser zumbi no trabalho, como é que é isso? Né? E infelizmente a gente encontra muitos, né, Marta? A gente vê muita gente anestesiada, adormecida,
né? E que a gente vai lá e fica dando uns beliscões para ver se acorda por aí. Verdade. E como a gente encontra isso, né? Então, acho as suas dicas sensacionais, muito contra-intuitivo a questão da decisão. Eu acho que eu sou alinhado com a tua esposa, né? Eu quero resolver agora. Então, assim, foi uma super dica para mim. Meu marido deve estar assistindo a live, falando assim, que bom, alguém falou com ela, né? Que a gente pode decidir daqui a pouco, bem bacana. E essa coisa do check-in, né? Do checar realmente, receber as pessoas, fazer o check-in delas aí no teu ambiente, né? E aí, gente, eu acho que independente do tamanho do negócio, independente do nível que eu falo, do tamanho das relações, né? Porque às vezes eu lido com alguns empresários, né, Levi, até com líderes, né, em que as equipes são menores, eles acham assim, mas isso não funciona para a gente. E eu quero muito quebrar esses paradigmas, porque essa coisa do experimentar realmente gerir as pessoas de uma forma diferente, né? Bova Land, eu não sei qual é o teu nome, me perdoe, né? Tá falando mulheres, coisa de mulheres, né? O João tá É a comentando aqui Bárbara. muita... A Bárbara, bacana. Tá colocando muito boas dicas. E a Samira Santos está colocando, o profissional tem como base o pessoal. Se não cuido do pessoal, todo o resto perde o sentido. Live top, né? Bárbara, obrigada. Amei a reunião detox, vou fazer. Eu acho que dá para a gente fazer essas copies do Levi aqui, viu, gente? Reunião detox, check-in, né? Isso Eu aí. acho que isso a gente começa a introduzir esses termos e como as palavras diferentes vão buscando, provocando atitudes diferentes, né, Levi? Claro, é isso mesmo. E acho que é um papel nosso se reinventar o tempo inteiro e conseguir trazer o humano para dentro, né? Como a gente estava falando aqui. Então, no final, somos nós que fazemos as empresas, nós que nos relacionamos, e só faz sentido para a gente se a gente também for se divertir, né? Não existe mais essa separação do pessoal, do profissional. Então, no final das contas, tem que contribuir para o nosso propósito, a gente tem que estar consciente e a gente tem que se divertir, tem que ser legal, né? É para isso que a gente está vivo. Com certeza, tem que valer a pena, né? O Super. meu marido está dizendo aqui, excelente, muito obrigada, Levi, né, pela contribuição. A Ellen Fonseca está dizendo dicas maravilhosas, o Fabrício Santorini. Poxa, que bacana, o Fabrício é lá da Bahia, né? Está dizendo Boa. aqui, excelente bate-papo. O João Albertofa, limite do tempo, limite do momento responsável, fantástico. Né? Também, assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, Levi, amei, anotei aqui. As pessoas acham que não, mas eu estou com o meu caderninho sempre anotando as lives aqui, né? Bom, o pessoal está dizendo aqui, a Claudiane está dizendo dicas que fazem toda a diferença, Marcelo Janquiel colocando show. Levi, nós só temos 3 minutos. Parece, né, que a gente podia ficar aqui Boa. mais tempo, né? Aliás, 2 minutos agora. Então, quero deixar contigo, assim, quero te agradecer, foi incrível, né, compartilhar com você desse teu conhecimento, da sua sensibilidade para trazer temas tão complexos de uma forma tão leve, né, tão clara, tão objetiva, né, tão próxima da gente. Então, muito obrigada e quero te passar a palavra para você se despedir dessa turma maravilhosa que nos acompanhou aqui. Legal, Marta. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de reunir gente legal aí para bater bons papos. Espero que a gente continue refletindo. Na verdade, meu convite é para que a gente continue, né? Que a gente continue evoluindo, que a gente continue refletindo e que a gente continue se divertindo por aí. Então, tô por aí também no LinkedIn, né? E se vocês quiserem continuar batendo papo, estou sempre super disponível para isso, Marta. Brigadão. Super bacana, Levi. Muito obrigada mesmo, né? Tem vários comentários aí te agradecendo. Tenho certeza que contribuiu muito para as nossas vidas hoje. Que bom. E aí, gente, quem compartilhou a live vai estar concorrendo a uma sessão de mentoria, né? Com o Levi. Tenho certeza que vai ser um tempo, né? Um bate-papo extraordinário aí com ele, tá? Boa noite para vocês. Muito obrigada. Amanhã a gente se encontra de novo, né? Para falar comigo aqui amanhã.
E mais uma vez, muito obrigada, Levi. Boa noite, boa semana para você, viu? E a Lia tá mandando beijo, papai. É uma gostosa. Que amor, um beijo, Lia. Obrigada pelo seu papai, Obrigadão. viu? Beijo, tchau, tchau. Beijo.